Nesta aula, vocês irão aprender a fazer os cálculos relativos ao preparo de soluções quando a expressão está em concentração molar e os solutos são sólidos. Por que eu ratifiquei a questão dos sólidos? Porque uma coisa é certa, balança não pesa em mol. O valor que aparece numa balança é em unidade de massa. Então, quando você precisa fazer uma solução onde a expressão está em concentração molar, inevitavelmente vai ter que transformar a quantidade de mols que você determinar para a massa a ser pesada. E para isso vocês vão utilizar a ferramenta da massa molar, porque é o valor da massa molar que permite com que a gente transforme de massa para mol e mol para massa. Então vamos começar logo o primeiro exemplo. Quantos gramas de soluto devemos pesar para preparar 500 ml de uma solução aquosa 0,1 molar de NaOH? Pois bem, se a solução é 0,1 molar, isso significa dizer que temos 0,1 mol de NaOH a cada 1 litro de solução. Então, para preparar 500 ml, que equivale a 0,5 litros, serão necessários quantos mols de NaOH? X. X, portanto, será igual a 0,05 mols de NaOH. Só que, como eu disse, não adianta a gente saber mol, porque a balança não pesa mol. A gente tem que transformar isso daí, então, para massa. Para tanto, iremos utilizar a massa molar do NaOH. Se cada 1 mol de NaOH tem 40 gramas do NaOH, 0,05 mols de NaOH equivalerá a quantos gramas? X. X, portanto, será igual a 2 gramas de NaOH. Outra forma de fazer que muitos estudantes gostam é a partir da fórmula, né? Aí fica a critério de vocês. Eu vou colocar aqui e vocês escolhem. A fórmula para molaridade fazendo relação à massa é molaridade é igual à massa do soluto de interesse dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. Então, substituindo aqui, teríamos que a molaridade desejada é de 0,1 mols por litro. A massa desejada é o que a gente quer saber. A massa molar do analito é de 40 gramas por mol. E o volume desejado é de 0,5 litros. Fazendo os cálculos, temos que a massa, então, será igual a 2 gramas de NaOH. Vamos ao segundo exemplo. Quantos gramas de soluto devemos pesar para preparar 100 ml de uma solução aquosa de MgCl2 com concentração molar do íon cloreto 0,2 molar? Então, muitas vezes na área da gente, na farmácia, o importante é a concentração final de um dos íons na solução. Nesse caso aqui do íon cloreto. Mas o jeito de fazer, a questão não muda muito. A gente sempre vai começar determinando a quantidade de mols que são necessários para preparar a solução desejada. Então vamos começar. Se a solução requer uma concentração de 0,2 molar do íon cloreto, significa dizer, então, que precisamos de 0,2 mols de cloreto em cada 1 litro de solução. A quantidade de solução desejada é de 100 ml, o que equivale a 0,1 litro. Portanto, 0,1 litro vai precisar de quantos mols do íon cloreto? X. X, então, será igual a 0,02 mols do íon cloreto. Até aí tudo bem. O problema é que não tem íon cloreto para vender. Quando vai preparar a solução, precisa preparar a partir de um sal. Nesse caso aqui é a partir do cloreto de magnésio. Então, o detalhe importante aqui é conhecer a estequiometria do fenômeno. Então a gente pode definir o seguinte, que o cloreto de magnésio, em contato com a água, ele vai liberar íons Mg2+, e também vai liberar 2 íons cloreto. E aí o que ocorre é o seguinte, que cada 1 mol do cloreto de magnésio libera 2 mols do íon cloreto. A gente não calculou que a gente precisa de 0,02 mols do íon cloreto? Pois bem, então 0,02 mols do íon cloreto estaria presente em quantos mols do cloreto de magnésio? X. X vai ser igual, então, a
0,01 mols de cloreto de magnésio. Tudo bem? Então, acabamos de determinar a quantidade em mols de cloreto de magnésio. Só que a gente já sabe que não adianta ter a quantidade de mols, a gente tem que ter a massa, porque o que a gente pesa, o que vai aparecer na balança, é em unidade de massa. Então, vamos transformar isso aqui para gramas. Como é que a gente pode fazer isso? Mais uma vez, empregando a massa molar. A questão diz aqui que 1 mol do cloreto de magnésio tem 95,2 gramas. Logo, 0,01 mol do cloreto de magnésio vai ter massa X. Logo, X será igual a 0,952 gramas de cloreto de magnésio. Portanto, se pesar os 0,952 gramas de cloreto de magnésio, terá os 0,02 mols do íon cloreto quando ele estiver em solução. Um exemplo típico nas ciências farmacêuticas é quando você quer uma solução de determinado sal, mas o que tem disponível para você preparar a solução é o sal hidratado. Neste caso, a água de hidratação do sal funciona como se fosse uma pureza e a gente faz os cálculos normalmente e ao final faz a correção. Vejam só. Qual a massa de acetato de sódio triidratado deve ser pesada para preparar 2 litros de uma solução 0,1 molar de acetato de sódio? Então, o que é que a gente faz aqui? Sempre a mesma estratégia. Começamos calculando a quantidade do acetato de sódio necessário, que no caso é o analito de interesse. Então, se a solução é 0,1 molar do acetato de sódio, significa dizer que precisamos então de 0,1 mol do acetato de sódio em cada 1 litro de solução. Como nós queremos preparar, são 2 litros de solução, quanto do acetato será necessário? X. X, portanto, será 0,2. Isso quer dizer que serão necessários 0,2 mols de acetato de sódio para preparar a solução requerida. O detalhe é que o sal disponível está hidratado, então a água é como se fosse uma pureza. Não tem problema nenhum. A gente interpreta da seguinte forma. Observe que quando temos o sal hidratado com as 3 moléculas de água, isso significa dizer que o seguinte, que a cada 1 mol do acetato de sódio triidratado, 1 mol é de fato do acetato de sódio. O resto, a água, os outros 3 mols de água, é impureza. Então, o que eu consigo perceber aqui é o seguinte, que para cada 1 mol do sal hidratado, libera no meio 1 mol do sal de interesse. Então, se eu acabei de determinar a quantidade de acetato de sódio que eu vou precisar, eu coloco aqui. Então, 0,2 mols de acetato de sódio precisará, portanto, de 0,2 mols do acetato de sódio triidratado. Então, ao invés de determinar a massa desse, eu vou determinar a massa de quem de fato será pesado. Então, só eu finalizar o cálculo. Sabemos, então, pela massa molar do acetato de sódio triidratado, que cada 1 mol do acetato de sódio triidratado tem 136 gramas. Quanto, então, em gramas, equivalerá o 0,2 mol do acetato de sódio triidratado, que calculamos? X. X, portanto, será igual a 27,2 gramas do acetato de sódio triidratado. Portanto, se forem pesados 27,2 gramas do acetato de sódio triidratado, quando ele se dissolver no meio, vai liberar o 0,2 mols de acetato de sódio que foi requerido para fazer a solução. Essa foi a nossa aula de preparo de soluções quando se trata de um soluto sólido. Links relacionados a esse mesmo assunto, concentração molar, encontram-se na descrição do vídeo. Um abraço a todos e bons estudos!